Olá meus amigos, olá minhas amigas, vamos retornar aqui. Finalizamos aí falando alguns tópicos relevantes sobre licitações e o que a gente precisa falar agora sobre contratos administrativos. Primeiro detalhe que eu quero que você lembre para a prova, que você leve para a prova. Nem todo contrato firmado pela administração é um contrato administrativo. Por quê, professor? Quando a administração firma um contrato, isso daqui vocês vão ver que é a mesma coisa que acontece com atos administrativos, nós chamamos o contrato firmado pela administração de contrato da administração. Então, olha lá. Quando a administração firma um contrato, nós chamamos isso de contrato da administração. Professor, o que é um contrato da administração? É o contrato firmado pela administração pública. Agora, olha o detalhe. Em alguns momentos, a administração pública pode firmar contratos que são regulados pelo direito privado. Por exemplo, um contrato de locação que a administração firma com um particular. É um contrato da administração, porque foi firmado por ela, mas ele é firmado no regime jurídico de direito privado. Só que, professor, em outros momentos, pode a administração firmar contratos que são regulados pelo direito público, no qual ela tenha privilégios, no qual ela tenha prerrogativas. Aos contratos firmados pela administração no direito público, nós chamamos de contrato administrativos. Então, presta atenção no detalhe. Professor, todo contrato administrativo é um contrato da administração? É, mas nem todo contrato da administração é um contrato administrativo. Então, olha o detalhe. Nem todo contrato que a administração firma você pode chamar de contrato administrativo. Por quê? Só será contrato administrativo o contrato da administração firmado no direito público. O de direito privado não é contrato administrativo. Bacana? É contrato da administração. Muito bom, professor. E quando a administração firma um contrato administrativo, existem algumas características que estarão presentes no contrato. Quais são essas características? Primeira característica que está presente nos contratos. Você tem que lembrar que existe a supremacia administrativa. Ela atua numa posição de desigual em relação ao contratado. Bacana, pessoal? Uma outra característica dos contratos que cai muito em prova, pessoal, é a característica do formalismo. Cuidado com isso daqui. Contrato administrativo é um acordo formal. A administração, como é gestora do bem público, ela deve fazer esses contratos formais. Essa formalidade, por exemplo, determina que o contrato vai começar a produzir seus efeitos após a sua publicação. Bacana até aqui, pessoal. Uma vez publicado lá na imprensa oficial, em diário oficial, ele começa a produzir os seus efeitos. Então, se perguntarem na sua prova, por exemplo, a publicação do instrumento de contrato, ela é uma condição para que ele possa produzir os seus efeitos? Ela é uma condição de eficácia? Você vai falar que sim. Só que tem uma das características inseridas no formalismo que é fundamental. Presta atenção nisso daqui. Regra geral. Os contratos serão escritos. Então, em regra, meus amigos e amigas do coração, falou na tua prova de contrato, você tem que lembrar que o contrato tem que ser escrito. Bacana até aqui, pessoal? Só que para essa regra, existem exceções. A lei fala de uma exceção. Qual é a exceção? Olha o que a lei fala. Os contratos serão escritos. E a lei fala assim, ó, é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração, salvo os de pequenas compras de pronto pagamento. Professor, o que são pequenas compras de pronto pagamento? Essas pequenas compras são aquelas cujo valor seja até 5% do limite estabelecido na modalidade convite para compras. Que limite é esse? Até R$4.000. Seria possível que você tivesse um contrato verbal com a administração. Então, olha a regra. A regra é que o contrato tem que ser o quê, meus amigos e amigas do coração? Escrito. Excepcionalmente, posso ter contrato verbal? Posso. Pequenas compras de pronto pagamento. Aquelas entendidas cujo valor não seja superior a quanto, pessoal? 5%. Muito bom. Formalismo, uma característica importante essa daqui. Agora, professor, o que eles cobram também muito dentro de contratos? Meus amigos e amigas, as chamadas cláusulas exorbitantes. Alguns chamam de cláusulas exorbitantes, outros chamam de cláusulas de privilégios. O que são cláusulas exorbitantes? São algumas cláusulas
que exorbitam a teoria geral dos contratos, beleza? Presta atenção, lá no direito civil, nós temos a chamada teoria geral dos contratos. Ela é uma teoria que estabelece regras básicas para que você firme um contrato. Por que o nome dessas cláusulas são cláusulas exorbitantes? Elas ultrapassam a teoria geral dos contratos e possibilitam aos contratos administrativos, veja que não é para qualquer contrato, aos contratos administrativos privilégios que não são possíveis aos contratos de direito privado firmado entre particulares. Então, professor, os contratos administrativos, eles têm alguns privilégios em virtude dessas cláusulas exorbitantes que ultrapassam a teoria geral dos contratos e que, se tivessem num contrato de direito privado, essas cláusulas seriam consideradas inválidas. Bacana até aqui, meus amigos. Vamos citar algumas das cláusulas que caem muito em concurso. Primeira cláusula, rescisão unilateral do contrato. Primeira cláusula exorbitante que eu queria falar com vocês. Pessoal, a administração pode pôr fim unilateralmente ao contrato. Ela tem prerrogativa para fazer isso. Segunda cláusula, alteração unilateral do contrato. Cuidado com essa cláusula. Professor, a administração pode unilateralmente promover a chamada alteração unilateral do contrato. Pessoal, primeira coisa, professor, mas eu não posso, em um contrato de direito privado, alterá-lo unilateralmente? Não pode. Para que você promova essa alteração, se fosse um contrato de direito privado, você tinha que ter acordo entre as partes. Caso contrário, isso daí iria gerar a rescisão contratual. Agora, meus amigos e amigas, contrato administrativo, a administração pode alterar unilateralmente. Agora eu quero que você lembre de uma coisa. Essa alteração unilateral, segundo a lei, ela vai incidir sobre duas coisas. Nós podemos ter uma alteração qualitativa. Professor, o que é alteração qualitativa? É aquela alteração que diz respeito às especificações técnicas do contrato, beleza? E eu posso ter uma alteração quantitativa. O que é alteração quantitativa? Aquela alteração que diz respeito às quantidades iniciais e finais empregadas na execução do contrato. Beleza até aqui, meus amigos e amigas? Muito bem, vamos lá então, vamos lá. Professor, a lei estabelece limites para alteração quantitativa. Eu quero que você lembre assim. Em regra, pode a administração alterar o contrato e fazer com que o contratado seja obrigado a dar cumprimento ao contrato mesmo alterado, se ela fizer alterações de até 25%. Olha um detalhe. Tanto para acréscimos quanto para supressões. Pessoal, então olha lá. A administração tem a prerrogativa, hora de acrescentar, hora de suprimir, até 25% do objeto contratual. Professor, essa é a regra, mas nós temos algumas exceções. Exceção. A lei fala assim, ó, no caso particular de reforma de edifício, olha a exceção, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, pode ocorrer um acréscimo de até 50%. Mas cuidado, isso daqui é só para acréscimos. Isso daqui não serve para supressão. Então, no caso particular de reforma de edifício ou equipamento, acréscimos de até 50%. Beleza, gente? Tranquilo até aqui? Aí olha o que a lei fala. Nenhum acréscimo ou supressão poderá ultrapassar esses limites, salvo as supressões resultantes de acordo entre as partes. Então preste atenção no detalhe. Se for uma supressão resultante de acordo, primeira pergunta, professor, ela é cláusula exorbitante? Não é, porque cláusula exorbitante são aquelas impostas pela administração. Se ela é por acordo, então não é cláusula exorbitante. Se tiver supressão por acordo, por exemplo, ela pode chegar em 50%, 60%. Agora olha o detalhe. Isso não pode ser acordo para acrescentar, porque senão ia ter fraude, né, gente? É só para suprimir. Então vamos lá. Regra geral, até 25%, tanto para acréscimo quanto para supressão. No caso particular de reforma de edifício e equipamento, os acréscimos até 50%. E nenhum acréscimo ou supressão poderá ultrapassar esses limites, salvo as supressões resultantes de quê? Acordo. Então as supressões resultantes de acordo podem ultrapassar 25%, pessoal? Podem. Bacana até aqui?
E a lei não limita. Muito bem, pessoal. Próxima cláusula exorbitante que eu gostaria muito que vocês lembrassem para a prova, fiscalização da execução contratual. A administração tem a incumbência de fiscalizar a execução do contrato. Bacana? A lei fala que ela irá designar uma pessoa para acompanhar e executar, para acompanhar a execução do contrato. A lei fala que o contratado deverá designar um preposto que é aceito pela administração para ficar no local do contrato. E a lei fala um detalhe importante. Pessoal, qualquer vício em correção resultante da execução do contrato deve ser corrigida e reparada pelo contratado. Bacana até aqui, gente? Professor, outra cláusula exorbitante que caiu também na prova no final de semana passado. Exigência de garantias. Presta atenção nisso. A administração tem a prerrogativa de exigir garantias na execução contratual. Ela pode exigir que o contratado apresente garantias. Primeiro detalhe. Para que ela exija garantias, essa exigência deve estar prevista no instrumento convocatório. Lá atrás, quando ela publicou o instrumento convocatório ou enviou o respectivo instrumento, ela já devia ter colocado que deveria ter o quê, pessoal? Garantias no contrato. Então, ela tem que estar prevista no instrumento convocatório. Professor, a lei diz basicamente de 3 garantias. Quais são as garantias, pessoal? Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, fiança bancária e seguro-garantia. Beleza? Calção em dinheiros ou em título da dívida pública, fiança bancária e seguro-garantia. Professor, quais são os limites da garantia? Regra geral, a garantia não pode exceder a 5% do valor do contrato. Então, regra geral, a garantia não pode exceder quanto, pessoal? 5% do valor do contrato. Só que a lei abre uma exceção para essa regra. Ela fala assim, ó, nos contratos de grande vulto que envolvam riscos financeiros consideráveis, olha um detalhe, grande vulto, desculpa, e alta complexidade tecnológica, então vamos lá de novo, nos contratos de grande vulto e alta complexidade tecnológica que envolvam riscos financeiros consideráveis, a garantia pode ultrapassar 5% até o limite de 10%. Então essa é a exceção. Grande vulto, alta complexidade tecnológica e riscos financeiros consideráveis, ela pode ultrapassar 5% e até o que, pessoal? 10%. Muito bem. Outra prerrogativa que a administração tem, como cláusula exorbitante, é de aplicar penalidades ao contratado. Está lá na lei. E tem uma outra prerrogativa, pessoal, a chamada ocupação temporária, também é cláusula exorbitante. Professor, o que é ocupação temporária? É a faculdade que a administração tem de ocupar temporariamente sede, pessoal, material, recursos daquela empresa que estava prestando o contrato para que ela dê continuidade à execução contratual. Agora tem uma última cláusula exorbitante que eu queria falar com vocês. Qual é, professor? É a cláusula que se diz, ela é chamada de restrição à oposição da exceção do contrato não cumprido. Então, olha o nome, pessoal. Restrição à oposição da exceção do contrato não cumprido. Beleza? Muito bem. O que é essa restrição à oposição da exceção do contrato não cumprido? Pensa comigo. Contratos de direito privado, particulares entre si, podem falar o quê? Quando uma parte descumpre aquilo que ela acordou, eu não sou obrigado a cumprir a minha. Você vai elencar a chamada exceção do contrato não cumprido. Eu só sou obrigado a cumprir a minha parte se você já cumpriu a sua. Só que observe uma coisa. Aqui, nos contratos administrativos, existe restrição do contratado opor essa causa contra a administração, por exemplo, quando a administração atrasa o pagamento. Sabe por quê? Ele não pode, por exemplo, se a administração atrasou um mês, olhar para a administração e falar assim, ó, eu estou opondo a exceção do contrato não cumprido. Eu não cumpro mais o contrato porque vocês não cumpriram o pagamento. Pessoal, os contratos afetam o interesse da coletividade, afetam o interesse público. A lei, pensando nisso, falou assim, ó, o contratado poderá pensar em opor essa exceção quando a falta de pagamento superar 90 dias dos pagamentos devidos a ele. Então, presta atenção no detalhe. A regra é que ele não pode opor exceção do contrato não cumprido, salvo se ultrapassar quanto, pessoal? A 90 dias, por exemplo, no caso de falta de pagamento. Por isso que existe restrição que ele oponha à exceção do contrato não cumprido. Muito bem. Um último detalhe que eu queria que vocês lembrassem do contrato. Lembrem
que todo contrato administrativo firmado pela administração tem que ter prazo determinado. Não há contrato por prazo indeterminado, beleza, pessoal? E, professor, em regra, qual é o prazo dos contratos? O prazo dos respectivos créditos orçamentários, beleza? Só que a própria lei abre exceções. Por exemplo, nós poderíamos incluir o projeto no plano plurianual, e aí o contrato teria o prazo do plano plurianual. Outra exceção, serviços executados de forma contínua, que a lei fala que pode ter sua prorrogação, pode ter seu prazo de validade prorrogado por iguais sucessivos períodos até 60 meses, sendo que, excepcionalmente, mediante justificativa e autorização, você pode prorrogar por até mais 12 meses, contemplando aí 72 meses. E aluguel de equipamentos e utilização de programas de informática, que podem chegar em até 48 meses. E até agora a própria lei prevê contratos que poderiam ter o prazo de até 120 meses. Então pensa assim, a regra é que o contrato terá prazo igual dos respectivos créditos orçamentários, mas existem exceções a essa regra. Beleza, pessoal? Demos uma pincelada aqui, eu sei que foi rápido. Rapidamente sobre contratos. Vamos passar para o nosso próximo tópico, princípios da administração. Pessoal, primeiro detalhe importante. O que são princípios da administração? São postulados que orientam e conduzem a atuação administrativa. Esses postulados servem para conduzir a nossa atuação como administradores públicos. Vai conduzir a tua atuação quando você, daqui a um tempo, estiver lá na Secretaria de Cultura e você estará, beleza, meu amigo? Então presta atenção. Nós temos vários princípios espalhados pelo nosso ordenamento jurídico. Você tem que entender se na tua prova ele perguntar princípio da onde, porque ele poderia perguntar se o princípio está expresso em algum lugar. Cuidado. Professor, a doutrina conceitua tradicionalmente os princípios expressos. Mas, meus amigos, cuidado com uma coisa. Se ele está falando princípio expresso, ele pode estar expresso em qualquer lugar. Eu vou falar a partir de agora para vocês alguns grupos de princípios que estão expressos. Veja, você tem que ver na questão se ele colocou expresso em qual lugar. Se ele só falar princípio expresso, normalmente ele está tentando se referir àqueles que estão na Constituição. Bacana? Mas ele pode falar de princípio expresso em alguma lei. Então, professor, primeiro grupo aqui. Na Constituição nós temos princípios expressos? Temos. No caput do artigo 37 da CF. Quais são os que estão expressos no caput do artigo 37? Todo mundo sabe. É o LIMP. Não é, pessoal? Legalidade. Impessoalidade. Moralidade. Publicidade. E eficiência, que foi incluída pela Emenda Constitucional número 19 de 98, também denominada Reforma Administrativa. Muito bem. Só que, professor, só são esses princípios expressos? Não. Esses são os expressos no caput do 37. Eu tenho princípios expressos, por exemplo, no artigo 3º da lei número 8666. Vai que ele te cobre os que estão lá na lei. Quais são os da lei que você vai memorizar? Eu quero que você lembre assim, ó. Lá na lei. Limpe com I. Pro Jovic. Limpe Pro Jovic. Beleza? O que quer dizer o Limpe Pro Jovic? É igual esses 4 primeiros aqui, ó. Legalidade. Impessoalidade, moralidade, publicidade. Não vou escrever que são iguais. Veja um detalhe importante. Professor, na Lei 8666, ela não colocou expresso o princípio da eficiência. Por quê? Porque a eficiência foi incluída na Constituição em 98. Quando a lei foi criada, em 93, ela pegou aqueles que estavam expressos lá na Constituição. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. Em 93, eficiência ainda não estava, por isso que não entrou expressamente. O I de igualdade e de isonomia, o PRO de probidade, o JO de julgamento
objetivo e o VIC de vinculação ao instrumento convocatório. Veja que esses são os expressos lá na Lei 8666. Cuidado com a pergunta da tua prova, se ele está perguntando expresso na Constituição ou expresso em outros locais. Muito bem. E a gente ainda poderia citar os expressos. Tem mais leis que falam de princípios, tá? Mas a gente está falando aqueles que mais caem. Da lei número 9784/99. Professor, como é que eu vou lembrar os da 9784? Lembre assim, ó. Ela fala de vários princípios. Olha lá como é que você vai lembrar. Fimose, eita coisa feia, interessa para contrariar. Fimose interessa para contrariar o mel. Lembra assim. O que é que quer dizer? Finalidade, motivação, segurança jurídica, interessa é o interesse público, o pra, proporcionalidade, o R, razoabilidade, o A, ampla defesa, o contrariar quer dizer contraditório, o mel aqui quer dizer o quê? Moralidade. O E, eficiência. E o L, legalidade. Beleza, pessoal? Esses são os princípios que, porventura, eles poderiam cobrar na sua prova. É óbvio que a gente não tem tempo, como eu disse a vocês, para falar de cada um desses princípios. Eu gostaria que a gente tivesse, mas eu vou perder um tempo muito maior falando sobre os poderes. Eu só gostaria de relembrar a vocês poucos princípios aqui que eu acho que são importantes. Primeiro, legalidade. Lembre que a ideia de legalidade traduz o estrito cumprimento do dever legal, fazendo com que toda e qualquer atuação administrativa deva ser determinada ou pelo menos autorizada pela lei. Depois, impessoalidade. Olhar único da administração frente aos administrados. Ela deve tratar todo mundo de maneira igualitária. Lembra que, pelo princípio da impessoalidade, também é proibido para o administrador utilizar a publicidade de obras, programas, atividades públicas para se autopromover. A impessoalidade, também impede isso. Moralidade, dever de retidão, ética, honestidade no exercício da função administrativa. Lembre o seguinte, nem tudo aquilo que é legal necessariamente será moral. Bacana, pessoal? Próximo princípio, publicidade. Professor, o que é a publicidade? Traduz a noção de que, em regra, os atos praticados pela administração serão públicos e acessíveis ao público. Você dá transparência e clareza da atuação administrativa. Eu quero que você lembre que a publicidade é uma regra dentro da administração, ou seja, quando a administração pratica um ato, esses atos serão públicos e acessíveis ao público. Todavia, excepcionalmente, é possível a prática de atos sigilosos. A própria Constituição, no artigo 5º, inciso 33, abre exceção a isso. Ela fala lá que todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de interesse pessoal e coletivo que serão prestadas no prazo e na forma da lei, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança do Estado ou da coletividade. Então, olha lá, a regra é que quando a administração pratique atos, esses atos sejam públicos e acessíveis ao público. Agora, excepcionalmente, é possível a prática de atos sigilosos quando houver expressa autorização nesse sentido.
E por fim, daqueles expressos no capítulo 37, eficiência. Você já relembrou aí que eficiência é o dever da melhor gestão administrativa. Esse princípio traduz o chamado modelo de administração gerencial. Maior produção, com maior resultado, com menor gasto em um menor tempo possível. Beleza? Outros dois princípios que eu gostaria de falar com vocês. Proporcionalidade e razoabilidade. Pessoal, muito cuidado com esses princípios. O que esses princípios falam? Toda vez que você falar de proporcionalidade e razoabilidade, eu peço que você lembre de duas palavras: adequação e necessidade. Como assim, professor? Existem momentos em que a própria lei autoriza mais de uma atuação para o agente. A isso nós chamamos de atos discricionários. Lembram, pessoal? A essas circunstâncias nós chamamos de atos discricionários. Nesses momentos, o administrador público, no caso concreto, ele tem que escolher aquilo que é melhor ao interesse público, aquela opção que é a mais vantajosa ao interesse público. Agora pense, quando a lei te autoriza mais de uma opção, ela não está falando para o administrador fechar o olho e fazer o mamãe mandou. Ela está falando assim, ó, na escolha, você vai escolher sempre aquilo que é o mais razoável e aquilo que é o mais proporcional ao interesse público. Então entenda, nos atos discricionários em que há uma liberdade de atuação para o agente, mesmo que ele tenha mais de uma opção, ele sempre deve escolher aquela que seja a opção mais razoável e mais proporcional para atingir o interesse público. Caso contrário, se ele não fizer a escolha mais razoável e mais proporcional, ele pratica um ato ilegal e esse ato está sujeito a sofrer anulação. Beleza, pessoal? Muito bem, finalizamos os princípios. Professor, o que a gente tem que falar de poderes para a nossa aula? Pessoal, o que são poderes? Os poderes são prerrogativas, os poderes são instrumentos conferidos pelo ordenamento jurídico ao administrador, a fim de que ele possa executar suas atividades. Então, toda vez que vocês lembrarem de poderes, vocês vão lembrar o seguinte: os poderes são o que, meus amigos e amigas do coração? Prerrogativas atribuídas pelo ordenamento jurídico ao administrador, a fim de que ele possa regularmente executar suas atividades. Bacana, pessoal? Quando a gente está falando de poderes, eu quero que você lembre o seguinte: poderes da administração. Só para a gente relembrar esses poderes. Pessoal, eu quero que você lembre a primeira coisa. Lembre que existem características comuns em relação a esses poderes. Quais são essas características comuns? Primeira característica comum: todo poder representa um dever de atuação. Então, olha o detalhe. A partir do momento que a lei te deu o poder para você atuar, ela não deu só o poder, ela também te deu o dever de atuação. Então, é o chamado poder-dever. O agente de polícia tem poder para prender quem comete crime, só que ele não tem só o poder. Se ele vê o indivíduo cometendo crime, ele tem um dever de prender o indivíduo. Beleza, pessoal? Segunda característica comum: todo poder decorre da norma e deve ser exercido nos limites por ela estabelecidos. Então, todo poder decorre da norma e deve ser exercido nos limites por ela estabelecidos. Terceira característica: o poder é irrenunciável. Você não pode renunciar ao seu poder. Uma vez transmitido pela norma, só a norma pode tirar o seu poder, você não poderia renunciar. E quarta característica: eu sei que está rápido, me desculpem, gente, mas é porque a gente tem muita coisa e eu tenho a obrigação de falar de alguns tópicos que eu acho relevante com vocês. Quarta característica: o agente que comete abuso de poder será por ele responsabilizado. Professor, o abuso de poder pode ser praticado de duas formas. Quais são as formas? Você pode cometer abuso de poder cometendo excesso de poder, que acontece quando a gente vai além do legítimo poder atribuído pela norma para a sua atuação. Aqui eu tenho um vício de competência. Ou você pode cometer, quando você comete, o chamado desvio de poder, também chamado de desvio de finalidade. Aqui, meus amigos e amigas do coração, o agente tem poder. O problema é que tem um vício de finalidade. Ele usa o poder dele para atingir um fim não amparado pelo ordenamento jurídico. Bacana, pessoal? Então ele usa o poder dele para atingir um fim que não era desejado pela norma. É o velho exemplo do agente que utiliza sua carteira funcional para entrar em um estabelecimento noturno de graça. Ele tem poder para aquilo se ele estivesse executando as suas atividades regulares, mas quando ele pega a sua carteira e só a utiliza para entrar no estabelecimento noturno, ele está cometendo o quê, pessoal? Desvio de finalidade. Ele está usando aquele poder dele para atingir um fim que não era desejado pela lei. Beleza até aqui, pessoal?
vamos parar esse bloco por aqui. Daqui a pouco a gente continua no nosso terceiro bloco. Até lá.